Fala samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aí aprendendo sobre os valores que a gente pode estar utilizando no SAS, beleza? É uma aula bem rápida, bem simples, mas que tem uma importância muito grande porque tudo que a gente faz no SAS ou em qualquer linguagem de programação, a gente utiliza aí os valores, né? Os tipos de valores, que seria o nub, a string, arrays e etc, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática para poder aprender, né, sobre cada valor que a gente consegue estar utilizando no SAS. E aí, tenho aqui já a minha pasta, né, criada. Vou estar criando aqui meu arquivo index.html, meu arquivo de estilo SAS. Vou estar criando aqui minha estrutura HTML, beleza? Só para a gente poder começar a brincar. E aqui eu vou estar linkando, né, meu arquivo de estilo. Vou estar abrindo meu terminal aqui também. E vou estar rodando, né, o SAS aqui no terminal. Então, SAS style.css style.css. Beleza, está aqui rodando. E aí vocês podem ver que ele já está, né, aqui exibindo. Então, vou estar abrindo agora minha página no navegador para a gente começar a ver como poderia brincar, né, com os valores. Então, show. Vamos lá para o nosso SAS. E aí, beleza. Então, como vocês sabem, no SAS a gente consegue estar trabalhando com variáveis, né, funções, né, condições e tudo mais, beleza? E para isso a gente precisa estar entendendo como que a gente pode estar, né, trabalhando com os valores. Então, o que acontece? Vamos estar criando aqui um valor, uma variável, né, chamada aqui strings, beleza? E aí o que acontece? No SAS a gente consegue estar trabalhando também com strings, beleza? Que é o que mais vai estar utilizando, beleza? E aí para poder criar, né, uma variável com string, a gente pode estar colocando entre aspas, beleza? Ou pode estar deixando sem, beleza? Então fica a sua preferência. Então, por exemplo, suponhamos que a gente vai criar uma variável aqui chamada font family Roboto, beleza? E aí eu colocaria aqui o nome aqui da minha fonte, que no caso seria Roboto. Dessa forma a gente já está criando aí, né, uma variável com uma string, beleza? E é como eu falei para vocês, pode ter, né, aspas ou não. Então se eu fazer isso aqui também, ó, se eu colocar isso aqui, vai ser a mesma coisa, beleza? O SAS ele aceita você estar trabalhando com string, com aspas ou não para um string, beleza? E aí, esse aqui é referente a strings. Então vocês viram que é muito, muito fácil, né? O próximo tipo de valor que a gente consegue estar trabalhando seria o nub, né? Que seria os números. E aí, a gente também consegue fazer a mesma coisa. Então aqui, ó. Vamos aqui, font size 12. E aí, o número a gente coloca o número inteiro, beleza? Então aqui vai ser 12 pixels. E aí, também no SAS ele também dá a liberdade que a gente pode estar trabalhando com a unidade, né, ali de medidas ou não, beleza? Que seria pixel, VH, VW, né? Porcentagens. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, vai dar aqui a mesma coisa, beleza? E aí, a gente pode estar utilizando dessas duas formas, beleza? Porém, tem um detalhe aqui que é muito importante. O que acontece? O SAS, ele não utiliza, né, unidades aí complexas, beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, soma, por exemplo, colocar um in mais, por exemplo, um s, ou seja, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não é compatível com esse tipo de unidade. Então, sempre dê preferência a utilizar aqui, né, números em pixels, né, que são unidades aí mais simples. Outra coisa também, como vocês podem ver, a gente consegue estar fazendo, trabalhando com números, tá? Aqui no SAS. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 1 pixel mais 1 pixel, na matemática vai ser 2, né? Então, se eu debugar aqui, ó, vou dar um debug, soma. E aí ele vai me dar aqui justamente o debug, né? Vai mostrar que seria 2 pixels, beleza? Então a gente também consegue estar trabalhando com soma. Se eu vir aqui e colocar agora... colocar aqui 10 menos 1.
Então aqui vai ser subtração. Então aqui eu coloquei, né, diminuir, subtrair, e aí ele me deu o resultado aqui embaixo, que seria 9. Então isso aqui também é algo bem legal de estar trabalhando. A gente vai utilizar muito também cálculos matemáticos, tá? No SAS, principalmente quando a gente estiver trabalhando com porcentagem, né? Ou quiser, por exemplo, colocar, né, um elemento, uma div com tamanho de X%, porém quando ela estiver menor, a gente quer diminuir aquele elemento. Então a gente também pode estar trabalhando utilizando cálculos, beleza? No SAS, que é justamente utilizando aí soma, subtração, divisão e etc, beleza? Então isso aqui é só para questão de curiosidade. Então vocês viram que a gente consegue trabalhar aí com números também, beleza? Uma outra coisa legal também seria as cores, né? Então a gente consegue também dar um tipo de valor no SAS que seria as cores. E aí coloca aqui, ó, cores, que a gente pode passar para uma variável também. Então coloca aqui color 1. E aí as cores que consegue trabalhar, né, com cores aí hexadecimal, né, RGB, RGBA e etc. Então se fosse uma cor hexadecimal, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, colocar aqui um preto mesmo, beleza? E aí vocês podem ver, né, ou seja, agora nós estamos incluindo, né, um tipo de valor para essa variável aqui, color 1, beleza? Então isso aí também é bem legal. Como também, se aqui fosse, né, uma outra cor, por exemplo, a gente pode estar colocando também o nome da cor. Então, colocar aqui um blue, ou seja, ele vai entender a mesma coisa, beleza? Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira. Se fosse uma cor, né, RGBA, então eu coloco aqui, ó, color 3. E eu poderia colocar aqui RGB, na verdade, RGB que seria, beleza? E aí, 13. E aí colocaria, né, ficaria uma cor aí um pouco mais cinza, né, digamos assim. Se eu colocar aqui RGBA, e aí ele aumenta, né, um parâmetro aqui. E a gente consegue estar também trabalhando com cores RGB e RGBA, sem problema nenhum. Beleza? Então essas aí são as formas, né? A gente já aprendeu a como estar trabalhando com strings, números e agora cores, beleza? E aí também tem a outra, né, um outro tipo de valor que a gente também vai estar trabalhando bastante, que seria aí as listas, beleza? Então aqui, coloca aqui, ó, listas. E como que seria trabalhar com a lista aqui no SAS, beleza? Existem duas formas também, assim como vocês podem ver, né, que existe aqui também na string, no number, que para poder criar uma lista é muito fácil. A gente pode estar simplesmente colocando a nossa lista entre parênteses, beleza? E a gente colocaria aqui, por exemplo, nome, por exemplo, coloca aqui, ó, um pixel, vou estar colocando aqui um pixel, Arial, Arial e aqui sans serif, beleza? Então aqui eu criei a minha primeira lista. E aí eu vou estar colocando lista 1. Se eu debugar essa lista, lista 1. Então você pode ver que apareceu aqui, né, nosso debug, lista, um pixel, outro pixel, Arial e sans serif. E aí nossa lista também, a gente pode trabalhar dessa seguinte maneira também, ó. A gente pode colocar aqui lista 2. E aí o SAS também nos permite que eu possa estar utilizando, separando a minha lista entre vírgula, ou poderia estar também utilizando, né, minha lista aqui, criando minha lista, separando apenas com espaço, beleza? E aí ele entende, né, que são valores separados. Então se eu colocar só espaço, ele também vai permitir, porque através do espaço ele vai entender que esse aqui é um valor e esse aqui é outro valor. Então isso aí também é muito legal, ou seja, que a gente não tem, né, digamos assim, não tem empecilho, né, caso a gente queira trabalhar de uma forma ou de outra. Então se eu colocar aqui um debug aqui no 2, ele também vai mostrar aqui a minha lista normalmente, beleza? Um outro tipo de valor que a gente vai trabalhar, mas talvez não tanto, seria os booleanos, né? Então, booleanos, coloca aqui, ó. Então coloca aqui true. E aí, um booleano, né, sempre tem o true e o false, né? Então, para a gente poder especificar um booleano, a gente pode estar colocando simplesmente o valor. Então, true e aqui false. Então ficaria dessa maneira, beleza?
aqui também é um tipo de valor que algumas vezes vai precisar ser utilizado. Principalmente se você quiser fazer, né, uma condição, algo do tipo assim, a gente pode estar utilizando os booleanos, que é um valor bem simples, beleza? E por último, a gente também não pode esquecer de falar que seria os tipos de valores chamado mapas, beleza? Entenda o mapa como se fosse um array, beleza? Porém, aqui no site a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Então, o mapa ele é muito parecido com a lista. Porém, o que acontece? O mapa ele tem o seu valor, né? Tem sua chave e tem o seu valor. E como que seria isso? Então, coloca aqui, ó, mapa 1. E aí, como eu falei, né, ele é bem parecido com a lista, porém muda um pouquinho. Então, o que acontece? Aqui no mapa, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, cor. E aqui colocaria red. Então aqui eu estou criando aqui justamente a minha mapa, que seria como se fosse um array ou um objeto, beleza? Quem já trabalhou com essas duas formas vai entender aqui legal que ele é bem parecido. Se eu quisesse criar uma outra chave aqui com um valor, então colocaria, por exemplo, background. E coloca 2 pontos e colocaria o valor que vai pertencer à chave background. Então vou colocar aqui um black. Beleza? E aí se eu dar um debug aqui no meu mapa. Bom, então você pode ver que aqui, olha, é bem parecido como se fosse um objeto, né? Então aqui vai ter o debug, tem a cor, tem o red e tem o background color, background, né, que recebe o valor black. Então também é um tipo, né, de valor que a gente vai trabalhar bastante, beleza? Então, caso você, vamos supor, você tem uma folha de estilo só com cores. E aí, por exemplo, né, tem cores lá que pode estar em hexadecimal, tem cores que pode estar em RGBA, RGB, e aí você pode estar criando, né, um mapa, que seria uma lista, digamos assim, um objeto, um array, que vem englobar, né, todas essas coisas em um lugar só. E aí você pode estar pegando, né, cada objeto desse pela sua chave. Então isso aí também é um tipo é um exemplo, né, muito fácil, muito raro, que é muito utilizado aí nos projetos, beleza? Então vocês viram como trabalhar com strings, beleza? Números, cores, listas, booleanos e mapas, beleza? Então esses aí são os tipos de valores que é mais utilizado aí no SAS, beleza? Então, como eu falei, é uma aula bem rápida, bem para demonstrar quais tipos de valores que a gente consegue trabalhar com o SAS e como está trabalhando com cada um, ou seja, criando cada um. Então vocês podem ver que, né, aqui na string eu posso estar utilizando de duas maneiras, tanto com aspas quanto sem aspas. E aqui no nub a mesma coisa, posso estar utilizando com a unidade, beleza, de medida, ou sem a unidade, beleza? Como também eu consigo estar trabalhando com cálculos, beleza? No SAS. Então é uma forma bem rápida de demonstrar para vocês aí como você trabalha com valores aí no SAS, beleza? Então desde já, muito obrigado. Caso você venha ter qualquer dificuldade, qualquer dúvida de entender aqui o conceito, por gentileza, poste sua dúvida no nosso clã para que eu consiga te ajudar e te auxiliar da melhor maneira possível, beleza? Então desde já, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.